busca daquele Flamengo que joga em cima e joga pra dentro, joga sem medo de perder, exatamente como era e como foi os grandes times que o Flamengo fez durante esses 124 anos. Eu me identifiquei muito com esse grupo pelo fato de 2018 eles sofreram muito por eliminações, por ter brigado pelo título até os últimos minutos e não ter conseguido. E eu via que era um grupo especial e um grupo que teria tudo para marcar a história nesse clube. E eu chegando de um outro clube com essa mentalidade, com pensamento em vitórias, pensamento em marcar meu nome na história do clube. Jogando no Flamengo não é fácil, né? Todo mundo sabe disso, mas a gente costumou, né, a amar esse clube, né? Se dedicar, se doar, né? A gente conversava, do nada, Gabriel me ligando, chamar de vídeo. O que esse cara quer? Aí ele, dentro do vestiário, né, mostrava o CT tudo. Olha aqui pra você ver que estrutura. Olha aqui os roupeiros. Aí chamava os roupeiros, chamava o pessoal que tava treinando com ele pra poder falar comigo. Vem pra cá, vem pro Flamengo, você vai ser feliz. Sempre foi um sonho jogar no Flamengo, assim, desde criança. Sempre tive vontade de jogar no Flamengo. Obviamente que eu não esperava que seria tão rápido assim. Tenho 23 anos ainda, então já pude realizar esse sonho. Desde a minha chegada, eu sempre falei e eu conversei com o pessoal do Flamengo, é que o Flamengo ia montar um time para ganhar títulos. E eu vim para ganhar títulos. Quando a gente vê o sorteio, a gente olha os times, né? Eu particularmente pensei, cara, vai ser um pouco complicado, porque nós temos 2 jogos na altitude. Nós vamos estrear na altitude. Depois você vem para 3 jogos em casa, então, cara, você precisa já matar isso assim que possível, porque depois você vai para 2 jogos fora para terminar a fase de grupos. Então a gente pensou, se a gente ganhar os 3 jogos agora, a gente tá classificado. A gente já matou, a gente precisa de um empate, 3 vitórias. A gente ganhou em casa, ganhamos 3 jogos em casa, matamos, já estamos classificados. Aí a gente vem pro primeiro jogo contra a LDU, faz o nosso dever de casa, 3 anos. A gente começou muito bem a Libertadores, né? E a gente conseguiu fazer 2 vitórias nas primeiras 2 rodadas e isso nos deu uma confiança muito grande. Bora, rapaziada. Bora, ligado? Ligado, hein? Se preparando pra esse momento, hein, rapaziada? Pra temporada, tudo. Crescendo como equipe pra esse momento, pra esse jogo. Vambora! Mas depois a gente não conseguiu manter esse mesmo nível, né? Que isso nos complicou bastante. E depois a derrota para a LDU ainda, em Quito, na primeira fase, que forçava a última partida contra o Peñarol em Montevidéu, precisando pelo menos de um empate para classificar. Isso porque tinha um drama na primeira fase, na fase de grupos. Porque o Flamengo veio de 3 eliminações em fase de grupos nesta década, né? Em 2012, em 2014, em 2017. Em 2017 fez a melhor estreia de todas na Libertadores, ganhando de 4-0 do São Lourenço, e termina a campanha perdendo de 1-0 para o São Lourenço no final do jogo, eliminado na fase de grupos. O Flamengo esteve sempre muito perto em outras ocasiões, o que deu a noção de que podia ter chegado perto e de novo cair com o vexame da fase de grupos. O ponto mais dramático para o Flamengo nessa campanha foi quando perdeu para o Peñarol, no Rio. Flamengo e Peñarol, terceira rodada, grupo D, Libertadores da América. Testou, vem Gabigol, completou, vai pra Gabriel. Cristian Rodrigues na entrada da área, chuta sem muita imaginação, bate a bola no Coelho, volta pra canhota, tenta cruzamento, vem Canop, testou, guardou. Gol do Penha! No começo, acho que todo jogador, quando chega a um lugar, tem um período de adaptação e pessoalmente cuando llegué no sentía toda la confianza que a veces un jugador precisa, ¿no? para se adaptar, para estar bien. Fue uma crescente, né? Começamos com uma instabilidade e à medida que foi passando as fases a gente foi ficando mais forte, mas é isso,
O campeão precisa de tudo isso. Se a gente quer sair campeão, tem que passar por boas etapas ruins. E a gente teve que ir para a última rodada contra o Peñarol, tendo que vencer ou empatar para a gente classificar, e dependendo de resultados também. Flamengo e Peñarol na decisão. Sexta rodada, última do grupo D. Eu lembro que esse jogo contra o Peñarol a gente errou muitos gols. Foi até o final do jogo com bola alçada na área, o Peñarol apertando, e se a gente tomasse um gol a gente estaria fora da Libertadores. Faz um primeiro tempo majestoso, com muitas chances criadas, só que não coloca a bola pra dentro, a gente não faz o gol, a gente não mata o adversário. E aí começa a criar aquela ansiedade. Você escuta os uruguaios falando, o LDU fez o gol, então se a gente fizer o gol aqui a gente tá classificado. Então pra nós aqui também aquilo já dá um caramba, mano, vamos segurar agora, a gente não pode tomar mais o gol, meu irmão, agora a gente não pode tomar o gol de jeito nenhum. Ele, o goleiro do Flamengo, pode fazer o gol, entrar pra história, Vitinho, apontou, atirou em cima do goleiro, eu não acredito. E aí a gente com um a menos de novo, você fala, meu irmão, agora esses caras não vão fazer gol de jeito nenhum. E aí eles mandam o zagueiro para de 1,95 m, sei lá, e bola para a área, e aquele Deus nos acuda, aquele, meu Deus do céu, segura daqui, segura dali. Acabou! Finalmente, ufa! O Flamengo está classificado! É isso. O susto no início deu uma baixadinha na bola, entendeu? Fez, olha, peraí. Vamos entender o que está acontecendo aqui, a gente precisa passar isso aqui, é um jogo de cada vez, mas a gente tem competência para reverter, e foi o que acabou acontecendo no Maracanã. Eu, de repente, se viesse com muita confiança desde o início, ou timaço que dá certo desde sempre, olha, o Flamengo arriscou e já de cara deu tudo certo. De repente não ia ter chegado até aqui. E não pode ter medo de mudar. Se você fizer mudanças, as mudanças com tranquilidade, estudada e firme, você pode mudar e dar certo. O presidente Landim deu essa força, a diretoria toda do Flamengo deu essa força. Então eu acho que tem que agradecer a quem estava na responsabilidade com a gente. A primeira coisa que aconteceu foi a substituição. A saída do Abel e a chegada do Jorge Jesus. Eu conheci o trabalho do Jorge. Eu não conheci o Jorge, mas eu conheci o trabalho dele. E reuni as características em que a gente entendia de jogo que era boa pro Flamengo. Era um risco grande você trazer um técnico europeu, em que a gente trouxe todo o staff dele. A gente foi muito questionado. Eu acho que a sensibilidade de trazer um treinador que joga para frente, joga em cima do adversário, que jogava como o Flamengo dos bons tempos, dos grandes tempos jogava. E aí a gente buscou o Jorge Jesus. No confronto 180 minutos, o Flamengo é muito favorito. Então, tranquilo, Penedo. É Mengão, queridão. É Copa Libertadores da América. Saída é dada. Sobra Diego, queima, bateu na zaga, o goleiro mergulha para evitar o corner, não defende. A bola vai embora, camisa número 17, Cabeças, procurou o levantamento, mandou para Guerreiro, na canhota, corre na bola, chegou, meteu cruzado na boca do gol, rolou pro Cabeça, meteu no canto, guardou. Gol! Bom, a minha lesão aconteceu num jogo muito importante, né? Que foi o jogo de ida da Libertadores contra o Emelec, lá no Equador. Era um momento muito difícil do jogo, nós estávamos perdendo de 1-0. E numa jogada individual que eu tentei, meu adversário deu um carrinho, né? E pegou ali na parte externa da minha perna, meu pé ficou preso no chão. E ali aconteceu a lesão mais grave da minha carreira até agora, né? Eu senti o osso quebrando naquele momento. Consegue encostar lá? Não, levanta, não, abaixa. E depois o lance para, o doutor vai e volta com ele, e a gente ali no banco apreensivo, porque a gente não sabia, porque a gente ia ficar com um jogador a menos, né? Até mesmo falando, pô, Diego, levanta, vamos, cara, a gente vai ficar com a menos. E o doutor passa e fala, cara, eu acho que ele quebrou a perna. Cara, ali é um banho de água fria, né, cara? Por mais que a gente treine e se previne, não tem como controlar também.
e o cara quebra a perna, cara. E aí, logo que me colocaram na maca, que eu comecei em direção ao vestiário, me deu uma raiva, assim, por sair no meio de uma batalha, né? Que realmente como se ficasse de mãos atadas aí, não pudesse ajudar os meus companheiros, não só pelo jogo, mas um momento da temporada importante. Duarte, ele deu tapa, foi atrás, chegou de carreira, Duarte, não cortou, ficou a bola de novo pro garotão, da 14, arrumou, Caicedo bateu, guardou. Gol! A gente, quando chega no final da campanha, você olha pra trás e diz, pô, sensacional ter o Jorge Jesus. E de fato, mas sempre tem uma dúvida. A Libertadores é particular, a Libertadores é diferente. Será que ele vai conhecer como é o torneio? Será que jogar na Europa é igual a jogar na América do Sul? Já que jogar no Brasil não é igual a jogar pelo continente? E, de novo, vinha a desconfiança, porque o Flamengo tinha uma dificuldade desde 2010 de alcançar pelo menos as quartas de final. E uma dificuldade desde 84 de alcançar pelo menos a semifinal. E desde 81 para chegar na final. Atenção, torcedor. Acesso exclusivo Norte acesso D e acesso C. Eu acho que a torcida do Flamengo sempre foi um capítulo à parte nos jogos do Flamengo. E como você lembrava, não só quando o clube está muito bem, em momentos difíceis também a torcida está presente. Quando foi chegando o jogo, a própria torcida foi fazendo manifestações para apoiar os 90 minutos. O jogo aqui do Emelec é o jogo mágico do ano. Foi o ambiente mais incrível que eu vi no ano aqui, em termos de atmosfera. O jogo contra o Emelec estava um transe coletivo. O jogo tem paixão, mas quem não souber o que anda dentro do campo para fazer a correr, não tem, isso não chega. Vamos jogar como vocês treinam, porque vocês têm coração e emoção. Agora vamos meter dentro do jogo a vossa qualidade coletiva e individual. Boa sorte e bom jogo. Jogo da volta nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Mengão da saída e vira a primeira bola para a ponta direita. Tentativa do Gerson, cai no terreno, chega nela, Rafinha apanhou, dominou, vai no fundo, mete cruzado na boca do gol. Flamengo abre apetite com 5 segundos. Bota no chão, vira para canhota, vem para René, meteu na boca do gol, bateu na zaga, espirrou a bola, volta para o Ilharão, lá vai a bomba. Para! Bateu para o Gerson, dominou na lateral da área, entregou para o Rafinha, driblou o adversário, entrou na área, derrubada, pênalti! É pênalti aos 7 do primeiro tempo e a favor do Flamengo, pênalti contra o Emelec. Indiscutível, querido, chegamos no ano, ele é o artilheiro brasileiro, ele vai dar uma alegria enorme essa massa, bateu, ponto, atirou, guardou. A alma do estádio não é o cimento. O estádio com alma é o estádio cheio. Sempre foi. O Flamengo jogou para 25 mil pessoas quando foi campeão brasileiro de 80. E tinha Zico, e tinha Geral, e tinha 175 mil lugares vazios. Porque o estádio tinha 200 mil lugares e tinha 25 mil pessoas dentro dele. Aquele Maracanã lindo que a gente amou também não tinha alma só com o cimento. Assim como este. E a alma do Maracanã, ela foi se criando, e foi se criando uma simbiose. A torcida respondia ao time, e o time respondia à torcida. Foi virando uma coisa só.
Fica na canhota, Mengão bola, dominou, levou no fundo, Bruno Henrique, primeiro, segundo, voltou, Gabigol, gol vazio, chutou, gol! E os pênaltis foi sofrido. Foi um momento que a gente já tinha sido eliminado da Copa do Brasil nos pênaltis. Fazia um certo tempo que o Flamengo não ganhava uma disputa de pênalti, né? Em competições importantes. E claro, você vai com aquela responsabilidade, né? De poxa, será que vai acontecer a mesma coisa? Essa cobrança agora, Arrascaeta, Georgian de Arrascaeta, pontou, atirou, partiu, vai Angulo pra bola, pontou, atirou, guardou. Bateu muito bem, alto, vai pra bola, apontou, atirou, guardou. Eu lembro que o René fez o gol e virou pra mim e falou, você tem que pegar agora. E eu me concentrei, cara, Eu tenho uma característica, né, que já... Né, uma fama de pegador de pênalti. E eu falei, poxa, da agora não pode passar. Chutou, vai pra bola, pontou, atirou, defendeu, goleiro, do Diego, perdeu o pênalti. Partiu o pé direito na bola, ponto, atirou, guardou. Acho que foi um ponto de virada mesmo contra o Emelec, porque ali parecia que o roteiro ia ser mais do mesmo. E não, ali o roteiro se transformou numa coisa absolutamente épica. Quando aquela bola do Arroio explode no travessão, aquilo ali mudou a história do Flamengo na Libertadores. Mudou o destino de todos os jogadores que estão aqui no Ninho do Urubu, que agora cada um pode virar bandeira, estátua no futuro. Tinha aquele sentimento de derrota, a tristeza momentânea, mas de certa forma a gente tinha um equilíbrio que sabia que a gente buscaria dentro de casa. Aqui no Maracanã, com a torcida, meu irmão, a gente ia arrebentar, filho. E não foi diferente, mano. A confiança cresceu de uma forma e essa relação arquibancada-time ficou imensa. E aí, depois daquele jogo, vitória, e não é só vitória, né? É 5-0, é 3-0, é 4-1, é rolo compressor, sabe? Vambora. Passou. Vamos pro próximo. A minha geração não viu o Flamengo campeão em campo. Então eu acho que isso, no fundo, a gente fica tentando controlar, mesmo quem tem essa experiência junto ao Flamengo e tal, mas não dá dando, entendeu? É uma coisa uma emoção muito forte. É evidente que o Flamengo foi campeão da Libertadores em 81. Nesses 38 anos, desde a última conquista de Libertadores, depois do Mundial, é óbvio que o torcedor do Flamengo sempre pensou numa volta a esse momento, em reviver um momento como esse. Você tem que ser um super-herói. Eles te olham como um super-herói. Eu tô protegendo não é só um gol, eu tô protegendo 40 milhões de torcedores ali que querem que a bola não entre. Mas é uma responsabilidade muito grande. E com certeza é o nosso 12º jogador. A casa do Flamengo é o Maracanã. Se você pensar que em 81
A média de público do Flamengo na Libertadores era de aproximadamente 40 mil pessoas. O estádio tinha 200 mil lugares. Hoje o estádio tem 65 mil lugares à venda e a média de público do Flamengo é 60 mil pessoas. Na maior crise da história do Brasil, o estádio recebe o maior público médio em 36 anos. O estádio está cheio, o estádio ganhou vida, o time ganhou vida. Técnicos, jogadores que fazem história, mas eles têm uma coisa cíclica, né? Grandes nomes acabam ficando no Flamengo, graças a Deus, circulam lá dentro. Mas a maioria vai para outros clubes, vestem outra camisa e tal. Mas o torcedor, essa figura icônica, ela está no mesmo lugar há 40, 50 anos, dedicando a mesma paixão, independente do resultado. Isso, para mim, é muito fascinante. Já o Maracanã em si, para os jogadores a gente jogar aqui, já é algo especial, porque o Maracanã é um estádio lendário do Brasil, então, por si só, eu acho que o Maracanã já é muito pesado. Mas eu acho que com a torcida do Flamengo fica muito mais. Quando eu vesti essa camisa, quando eu tive a primeira oportunidade de jogar, que foi contra... A gente jogou na Florida Cup, mas quando jogamos no Maracanã, o primeiro jogo foi contra o Bangu e eu entrei no estádio, tinha 45 mil torcedores gritando do começo ao fim, nos apoiando no primeiro jogo, na primeira rodada do Campeonato Carioca. Então, isso aí mostra a grandeza desse clube. É assim, vou viver o momento, aquela coisa mesmo de quero viver, participar, tirar foto e aquelas histórias que meu pai e meu avô contavam de 81, eu vou viver isso agora e vou passar para frente. Eu disse a eles, preparem as malas, porque vamos trabalhar para o Brasil e vamos ser finalistas da Libertadores. O Jorge Jesus, ele viu ali que ele podia se reposicionar, se reinventar, sabe? Eu duvido, posso estar falando besteira e ele próprio pode me contrariar um dia. Ele nunca dirigiu um time tão bom na vida dele. O nosso treinador é uma pessoa extremamente experiente. Ele é responsável pela metodologia e pelo todo o processo de treino da nossa equipe. Com certeza que saberá melhor que ninguém criar os momentos de treino, os momentos de recuperação e tudo o que envolve o processo de treino para que a equipe consiga manter este nível de excelência e com esta alegria de treinar e de jogar que tem sido a cara da equipa nestes últimos tempos. A minha vinda para o Brasil, nós, treinadores, às vezes nunca sabemos muito bem porque é que as coisas acontecem, não é? Ela aconteceu, primeiro porque era um país e um futebol que eu sempre adorei, sempre respeitei, sempre gostei. E depois encontrei-me com o presidente, com o Bruno Spengel, com o Sr. Marcos Braz. Encontrámos todos em Madrid e foi fácil resolver as coisas. E nós fomos partilhando as nossas ideias com os jogadores, propondo-lhes propostas daquilo que nós achávamos que era importante para a evolução do Flamengo, para que os resultados aparecessem, que as vitórias aparecessem. Mas tem evoluído muito bem, os jogadores são inteligentes. Nestes 3 meses que nós estamos aqui, passo a passo, eu noto que a equipa está cada vez melhor, mas também é verdade que eu sinto que há muita coisa para melhorar que ainda não temos. Qual é o melhor técnico do mundo que eu posso contratar que caiba no meu orçamento? O Flamengo fez essa pergunta e contratou o Jorge Jesus. Você não precisa olhar para o nome mais forte do mercado. Você precisa escolher o técnico que mais se ajusta à maneira como você quer jogar. E o Flamengo contratou um técnico que trazia uma maneira agressiva de jogar, porque o Flamengo entende que não há outra maneira de jogar diante da sua torcida a não ser agredindo o adversário. Eu lido muito bem com a criatividade porque eu sou um defensor da criatividade. Acho que o futebol é isso tudo. Para seres bom treinador, tens de perceber para além do que é o jogo, do que é o futebol. É exatamente isso tudo. Tu, para seres um bom treinador, não podes só ser um bom treinador tecnicamente, taticamente, tens que perceber muita coisa
que tem a ver com o treinador, mas que não é na área do jogo, não é? A liderança, estou a dar exemplos, a liderança, o conhecimento de montares uma estrutura à tua volta. Uma situação de, num treino de sala, numa palestra, ele dizer: isto vai acontecer assim. Eu depois não sei se vai dar golo, mas isto vai acontecer assim. E se vocês fizerem assim, estão próximos de ter sucesso. E já aconteceu haver situações em que deu golo e ter jogadores que, quando estamos a festejar ali no banco, dizem: o homem disse. E isso é tremendo, isso é uma coisa que faz, involuntariamente faz levar toda a gente a acreditar. De fato, ele vem impondo, sob o ponto de vista tático, comportamentos muito contraculturais do futebol brasileiro. Por exemplo, a linha de defesa muito adiantada, compactando o time o tempo todo, a pressão no campo ofensivo, a busca pela bola o tempo todo, pressionando e tentando asfixiar o rival. E mesmo num jogo aparentemente já decidido, esse comportamento ele não se altera. Porque ele é ousado. Porque ele chegou para o jogador brasileiro fazendo uma coisa que talvez os treinadores anteriores, e não estou julgando os trabalhos anteriores, estou falando de metodologia, não tenham feito, que é bancar a própria tática. Eu jogo assim e você vai se encaixar aqui porque eu quero que a marcação seja feita no ataque. Ele chega com muita confiança no que ele quer passar, com muita certeza do que ele está fazendo. É mais do que só um time entrosado e um time bonito de ver jogar, como os próprios jogadores já disseram. É uma mudança de mentalidade sobre o papel do treinador. Quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. Parece clichê isso, mas é a verdade. Aqui a gente não coloca o dedo. Aqui a gente tenta ajudar o companheiro. Aqui a gente tenta fazer de tudo pra levar o companheiro junto com o time. Porque, como eu disse, daqui a pouco esse cara que não tá bem nesse jogo, no outro jogo vai lá e ele vai decidir o jogo. Com apenas 2 derrotas no Maracanã em 13 jogos de invencibilidade, Maracanã vira amuleto. O grande resultado do primeiro jogo das quartas de final da Libertadores da América. Rodrigo Caio está confirmado e fará dupla de zaga ao lado de Pablo Mari. O jogo contra o Inter era um jogo que, pela forma como o Inter jogava, era um jogo muito mais difícil. Mediu, ganhou, D'Alessandro volta, busca jogo. Então ia ser uma briga constantemente pela bola. E eu confiava muito na nossa equipe, pela nossa forte marcação, pela intensidade que a gente tinha. Con Rodrigo me encuentro muy bien, ya lo he dicho muchas veces, para mí jugar al lado de un grandísimo central, para mí pues, es un placer. Creo que venimos demostrando los dos que estamos a un muy buen nivel. Para mí jugar con él es muy fácil. Él hace su trabajo y hace que tú te preocupes solo de hacer el tuyo. Entonces, creo que esa confianza que tenemos el uno en el otro también hace que dentro del campo se note que estamos muy compaginados. O rubro-negro gostaria de ouvir. Gabigol está confirmado pelo técnico Jorge Jesus. Saída da primeira bola, rolada comprida demais, cai nas mãos do goleirão. Já pega Diego Alves. Libertadores da América, são 7 minutos do primeiro tempo, Sobis na bola, partiu, apontou, tirou direto pelo alto, encobre a baliza, a bola vai embora, a bola vai pra fora e leva com ela as esperanças do Inter de abrir o placar. Olha o Mengão voltando de novo para Mesquita na entrada da área, pro Flamengo atacar, agitou geral, botou na frente, vai queimou Everton Ribeiro, o goleiro agarrou. Baixa na frente, Everton Ribeiro, bolão, na frente, bota a bola, penetra o Flamengo, chegou, Bruno Henrique, bateu, guardou! Do Flamengaço! É do Mengão, queridão, promoção de montão, é do Flamengo, do asfalto, do morro de Deus e do povo e do meu coração. 30 minutos, 30 do segundo tempo, explode o Maraca, explode a nação,
definido. Que passe do Everton Ribeiro. Tá com ela, leva de boa, metida de bola pra Gabigol. Vai pra entrada da área, Henrique limpou, apontou, atirou. Final do jogo. E times de futebol chateados fazem jogos chatos. Então você precisa ter um ambiente de confiança, de olho no olho. Eu preciso acreditar no que você está me dizendo, porque senão eu não vou jogar para você. O Flamengo não erra, o Flamengo tem uma capacidade de definição impressionante. E desse ponto de vista, tem uma qualidade do Jorge Jesus de perceber e corrigir defeitos dos jogadores, mas tem a qualidade altíssima dos jogadores. E hoje eu vejo o Flamengo com uma identidade dentro de campo, né, uma forma de jogar, como o Mister sempre fala, né, na nossa preleção. Vamos jogar como Flamengo, jogar a Flamengo. Né? Hoje a gente tem uma ideia de jogar, uma forma de entrar dentro de campo, todos tranquilos, né, com prazer em jogar futebol. Vamos fazer o que a gente sabe. Trabalho de sala de aula que o técnico Jorge Jesus gosta de fazer com os atletas, até a prática no campo. Então é um trabalho que envolve muita gente no Flamengo. São muitos funcionários, muita gente de fato que está trabalhando por um objetivo, que é essa conquista da Libertadores da América. A arma que a gente tem dentro de campo é essa, quando a gente se une, quando a gente se abraça ali, que ninguém consegue separar essa corrente que a gente começa no vestiário e leva para dentro de campo. O Flamengo pode empatar e até perder por 1-0, que garante a classificação para a semifinal da competição, algo que não acontece desde 1984. E o ataque, 54 gols marcados de 90, de um trio formado por Gabigol, Bruno Henrique e De Arrascaeta. Gabigol, 25 gols na temporada. Ninguém supera ele. Ele encarna o torcedor médio em campo. Amarra, autoconfiança, o lado provocador. E o Gabigol é isso. Ele é a torcida do Flamengo dentro do campo. É logo extrovertido, completamente. E às vezes, como jogador, tem que ter um bocadinho mais de responsabilidade e não tem, porque ele é mesmo aquilo. Eu cada vez estou a conhecê-lo mais. Porque se ele fosse muito responsável, não era o jogador que era. Flamengo e Gabigol foram feitos um pro outro, cara. Quando ele foi contratado, independentemente de valores, do negócio, do que quer que seja, eu falei, cara, esse cara tem a cara do Flamengo. E a torcida, então, óbvio, o cara que faz gol, é o cara que provoca, é o cara que pega o cartaz no campo lá e mostra, que tira onda com o adversário, que fala no ouvido do adversário. Ele encarna a torcida dentro do campo. Vai ser histórico ver o Flamengo nas semifinais. Acho que a torcida merece isso faz algum tempo. Acho que o time merece isso faz algum tempo. Hoje vai ser o dia que eu vou ver uma coisa que eu nunca vi na minha vida. Está no centro do gramado, camisas brancas e calções pretos, o Flamengo Internacional, camisas vermelhas e calções brancos, um árbitro argentino, apitou, saída do Mengão, rolou a bola, galera! Flamengo Inter! Primeiro
perigo. Toque é dado para Arrascaeta pela direita de chapa de pé direito. Devolve a zaga, bota para a lateral, isolando o perigo. Fala aí, Renan. Chegou com facilidade, Penido, pelo lado direito, arriscou e testou o goleiro Marcelo Lomba na finalização do De Arrascaeta. Na sequência do lance, um toque de mão do Felipe Luiz na grande área. Jogo paralisado, 0-0. Segue, Paz. Vem bola levantada na boca do gol. Detestado, ponta direita para Sarrafiori, ele bota no terreno do Flamengo, interveio, cortou, tirou, vem bola pro Mengão, contra-ataque perigoso, gol para matar o jogo, se fizer acaba, vem a bola, Bruno Henrique, rolou, Gabigol, emendou, semifinal da Libertadores, desde 84 não chegava, chegou hoje às 11h17 do dia 28 de agosto de 2019, o juiz apitou, classificado, o Flamengo acabou o jogo! Boa, galera! Excelente! E o Jorge Jesus não tem essa. Ele quer futebol ofensivo, não tem essa de poupar jogador. Ele quer o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto gol e dá espetáculo. Porque futebol hoje é isso. O torcedor vai lá, claro, pelo resultado, para sair feliz com uma vitória. O próprio Jorge Jesus diz, eu prefiro ganhar por 5-4 do que por 1-0. A equipa do Flamengo é uma equipa que tem uma marca já, há uma marca, há uma identidade, há uma ideia, não é? Quando eles já sabem que temos que chegar ao Flamengo e eles chegaram até o último minuto ao Flamengo. E se tu queres conquistar títulos, tens que jogar ao nível da equipa onde tu estejas, neste caso do Flamengo. E jogar ao Flamengo é sempre para ganhar. Eu nunca ter medo do adversário, jogar com uma ideia de jogo ofensiva muito arriscada. Fazer coisas que os outros não sabem fazer, correr riscos que os outros não são capazes de correr. Isto é que é jogar à frente. O Jorge vem com uma mentalidade completamente diferente dos outros treinadores, né? O Jorge é um treinador europeu, um treinador que está acostumado a trabalhar da maneira que ele gosta, né? Eu acho que, como eu falei, é um futebol europeu, um futebol muito rápido, muito tático. E a chegada dele aqui trouxe praticamente tudo isso, né, para alguns jogadores que nunca tiveram a oportunidade de conhecer. Um cara que é muito inteligente, que ele conheceu muito rápido cada um de nós e a gente percebeu rápido também o que ele transmitia para poder sair vencedores a cada jogo. E como falei, ele foi muito direto quando chegou. Falou para mim, você tem que melhorar tais coisas. Então, acho que ele, desde que chegou e me deu uma confiança muito grande. E o jogador, quando está com confiança dentro do campo, pode fazer coisas incríveis. O Flamengo contratou 8 jogadores de maneira cirúrgica em 2019. Os 8 foram titulares, né? Rafinha, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, Pablo Mari, Gerson, De Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel, todos foram titulares e todos com uma capacidade de definição incrível. É a realização de um sonho, né? O clube estava muitos anos sem alcançar essa semifinal. E como eu falei, existe um trabalho muito árduo, né, para que a equipe chegasse até aqui. Nosso objetivo ainda está lá na frente, mas devemos sentir também o momento, a conquista momentânea, assim, sem perder o foco, né? Eu vivo um momento aqui no Flamengo que
que é o momento, que eu sou totalmente realizado com aquilo que eu vivo aqui, com a camisa que eu visto. É aqui que eu quero vencer, é aqui que eu quero fazer história. O Diego é o nosso capitão aí, né? O material dele a gente guarda com muito carinho, muito especial, né? Aguardando o retorno dele, lógico. Não só eu, mas como toda a equipe da Rouparia, da massagem também. A gente tá aguardando ansioso aí o retorno dele aí. É bem difícil ficar de fora, mas faz parte da nossa vida como atleta. E cabe a mim me recuperar o quanto antes. Então é um desafio nosso pra gente, óbvio, porque a gente sabe que ainda tem muita coisa até o fim do campeonato e joga-se muito e a gente tem que tentar controlar isso para que a gente chegue nos momentos decisivos com o plantel, com o máximo de jogadores à disposição do treinador. É um desafio, não é fácil, a gente sabe disso. Algumas discussões vão ser irremediavelmente colocadas no futebol brasileiro, especialmente se o Flamengo coroar com conquistas essa trajetória. Primeiro, o Jorge Jesus usou mais de 30 jogadores? Usou, mas ele jamais colocou em campo um time reserva. Aparentemente há uma certa dose de assumir risco ao usar no limite da condição física dos jogadores e, por vezes, talvez até tenha sido um pouco ultrapassado esse limite pelo número de lesões que aconteceram. Em dado momento houve uma série de lesões musculares, outras foram de trauma e aí você não tem como controlar. O Flamengo jogou um Fla-Flu 3 dias antes do jogo com o Grêmio, que é o jogo mais importante em décadas do clube, e jogou aquele jogo como se não houvesse amanhã, né? Disputando esse jogo com intensidade máxima. Vamos a falar do Rafinha e do Arrascaeta. Por isso é que eu não os convoquei, não é? São jogadores que ainda não estão em condições para poder dar o contributo à equipa, para poderem ser uma opção minha, mas principalmente o Filipe Luís hoje demonstrou que está ao point, está operacional para o jogo de quarta-feira, jogou 1 hora, bem, sem problemas nenhuns. Era isso o teste que nós queríamos fazer e foi bom, saiu bem. O jogador se divide numa hora dessa em 2 pontos, na parte física e na parte emocional. É a garra do jogador. E o Jesus me parece um cara que motiva esses caras muito bem aqui. Pode ser que o Rafinha não volte 100% porque foi uma fratura no rosto, mas eu aposto que ele vai estar em campo. Pode ser que o Arrascaeta não tenha condição de jogar o jogo inteiro, mas eu aposto que ele vai entrar em algum momento. Porque esses caras sabem dessa importância, eles sabem o que é essa semifinal e eles não vão querer ficar de fora diante de um cenário que se criou e diante de um treinador que chegou e que mudou toda uma mentalidade do que é estar em campo defendendo o Flamengo. E os comentários por parte do Grêmio do Flamengo estar confiante demais, te incomodou de alguma forma? Não, isso aí não incomoda. Isso aqui para o presidente do Grêmio tá fazendo o jogo que ele entende que tem que fazer. Um pouco inteligente, porque o segundo jogo é aqui. Então, se aumentar a temperatura lá, o Flamengo aumenta aqui. E agora o Renato Gaúcho fala do Jorge Jesus, né, depreciando o Jorge Jesus, falando que só conquistou 3 títulos em Portugal por um time que é o Benfica e tudo mais. Falando coisas assim desnecessárias. E ele tá partindo da parte do Grêmio, né? E eles tinham acusado o Flamengo primeiramente. Não vou falar em nada em relação ao Renato. Renato é um grande treinador. Tem um auxiliar que é fundamental naquele processo lá do Grêmio. E é esse que é um dos grandes sucessos lá do Grêmio. O do Renato eu não vou falar, a gente respeita muito o Renato, foi atleta aqui, nosso aqui. Então, fui no Maracanã torcer muito para ele. Quando o Renato começou a provocar bastante o Jorge Jesus, a gente imaginava que o Jorge Jesus poderia ter um tipo de reação intempestiva mesmo assim, porque vinha de Portugal, de que o Jorge Jesus tinha um temperamento meio explosivo mesmo. Ele poderia bater de frente, às vezes até atropelar a imprensa. A gente não viu isso daqui por enquanto.
Em outros tempos, você poderia esperar um Flamengo mais reticente, mais medroso, mais preocupado com o que viria pela frente, mais impactado pelo momento. 35 anos sem estar numa semifinal de Libertadores, eu acho que esse time não tem isso. Esse time não fica impactado pelos 35 anos fora da Libertadores. Acho que não. E o Grêmio do Renato vai tentar prevalecer no seu estádio, vai tentar combater o Flamengo com as suas armas. O juiz marcando a final da Copa, o televisor rolou a bola, galera! Saída da primeira bola do Mengão. Vai com ela, Felipe, pela canhota. Era pra fazer o gol, Benito, depois de um passe sensacional na grande área do Arrascaeta. Mas a zaga chegou na hora H. Aquele Grêmio tímido, irreconhecível no primeiro tempo, ficou no intervalo. E sem mexida de alterações, né? Foi no papo mesmo, Benito. Na direita, Arrascaeta cruzou. Bruno Henrique meteu a cabeça, guardou! Después que eu operé, los 5 días que ya estaba caminando bien, yo coloqué en mi cabeza que iba a voltar para jugar. Só depois faltava decidir se o treinador me queria colocar ou não, porque eu certamente, fisicamente não ia estar 100%. O mais importante para mim era focar na recuperação e não sentir nenhuma dor. E foi o que aconteceu. Treinei uns dias, me senti muito bem, sem dor, sem nada, então fiquei muito motivado para o jogo e ainda mais quando o treinador falou que ia jogar. Eu nunca vi na minha vida um jogador com 19 dias, operado do joelho, voltar a jogar e jogar da maneira que o De Arrascaeta jogou. Cebolinha caprichou, emendou, agora ele chega no carrinho, marcou! Vai acabar o jogo 1-1 em Porto Alegre no primeiro jogo de semifinal do Libertadores. Apitou o juiz. Acabou o jogo! Depois contra o Grêmio, um jogo onde todo mundo parou para ver. E depois no final do jogo lá tomamos empate. Mas nosso time estava... Depois daquela partida que a gente fez, a gente estava muito confiante pro jogo de volta. Eu acho que frisson é a palavra que define essa quarta-feira, assim. É um Maracanã que vai pulsar, um Maracanã que vai virar um Maracanã de festa rubro-negra. O estádio está totalmente lotado. Bota o mosaico no Maracanã e é lindo até o fim. E aí fica totalmente vermelho e preto e o desenho da taça da Libertadores. O que me fascina é essa barreira que as pessoas atravessam, que o cara chega aqui todo sisudo, de terno, vem direto do fórum, né? E quando o Flamengo faz um gol, o cara larga o terno, se joga na poça de água suja, abraça o cara do lado que tá suado, que veio de trem.
Isso é incrível. E aí eu fico desesperado se eu perder esse momento. E o gol é um momento antológico. É onde a catarse coletiva acontece. E as melhores imagens surgem. Estoura Maracanã! 42 milhões de corações rubro-negros pulsando mais forte. Gol de artilheiro, gol de quem conhece os segredos ali da área, gol do matador que ele é, de virada, uma pancada seca, entrou no meio do gol, por cima do goleiro. Galera do Flamengo faz a festa. É noite memorável para ir para a história do Flamengo. 23 de outubro. Gol do Flamengaço, finalista da Liberta. Mari de cabeça, bota o Grêmio de 4. Vamos cantar ao mundo inteiro, alegria. O Grêmio está amassado no Maracanã, Grêmio. Esquece! Flamengo e River Plate são os finalistas da Libertadores de 2019. O Flamengo mete 5-0 por enquanto. Durante o baile. Libertadores apitou o juiz. Acabou o jogo! Eu não fui falar pra ele, né, diretamente, que eu quero voltar pra esse jogo, mas eu procurei demonstrar em atitudes que eu estava disponível, que eu ia treinar bem o suficiente para ser relacionado para esse jogo. E na véspera, quando chegou a convocação ali, já deu aquele frio na barriga de que tô próximo de alcançar o meu grande objetivo. E fui vivendo cada etapa, né, a concentração, véspera do jogo, o dia do jogo, a chegada no Maracanã, voltar a vestir a camisa de jogo, né, entrar no campo, tudo isso foi sendo, cada momento desse, uma emoção diferente. E quando o Jorge Jesus me mandou para aquecer, eu saí que nem um garoto, né, para aquecer, realmente eu vi que tudo aquilo que eu imaginei, que eu sonhei, que eu visualizei, estava se tornando realidade, né? E quando ele me chamou para entrar em campo, me arrepiei, me emocionei e curti esse momento de forma muito feliz. Tem uma juventude aí que não viu isso aí. Essa juventude é que eu estou preocupada, porque essa juventude, elas estão enlouquecidas por esse momento, esse título. Eles não viveram isso. Eles falam, toda hora falam, Pinheiro, eu nunca vivi isso, eu tenho que viver. Eu tenho que viver isso. Isso aí, eu vou nesse jogo, eu vou naquele outro, eu vou em todos. Até a final eu vou. Porque eles não viram, eles querem sentir isso de perto para contar para os filhos, depois para os netos, sei lá. O Flamengo merece o lugar que está. Nós rezamos tanto, né, para chegar a esse momento. Eu acho que o River trabalha com mais frieza do que o Flamengo para essa decisão da Taça Libertadores da América. É um time que é 4 vezes campeão da competição. O Flamengo chega a essa decisão depois de 38 anos. Então eu enxergo que o torcedor do Flamengo tá curtindo o momento. Ele tá vivendo um sonho e curtindo essa festa até aqui. São 5 anos contra 5 meses, né? Galhardo tem esse período todo à frente do River Plate, pegou uma equipe desestruturada e conseguiu montar esse grande elenco, mesmo sem um poder financeiro tão alto quanto também tem o time do Flamengo nessa temporada. Mas desse lado eu acho que a gana pode estar um pouco maior. Mas é aquilo, né? Dentro de campo, isso daí se apaga. Na hora do jogo, pra pensar
tomar as melhores decisões, a gente tinha que estar também com o pensamento frio. E quando a bola rolou, cara, depois que a bola rola, fica mais tranquilo, você esquece aquela tensão e pensa em fazer só o que você sabe, que é jogar futebol. História, a bola vai rolar. Tudo pronto no Estádio Monumental. Saída do Flamengo. Rola a bola, galera. E logo no começo do jogo, a gente encontra um River, né, muito forte na marcação. Um River que sabe jogar esse tipo de jogo, né? Pressionou a gente muito, o campo estava muito seco, fazia muito calor. E a gente encontrou, sim, umas dificuldades no começo do jogo. Vou falar o primeiro tempo, os 30 primeiros minutos. Até o momento que a gente, né, recebeu o primeiro gol. Fica no garantando 24, botou no terreno, brigou Pérez, ganhou pra tocar de novo. Na direita, vem Maricó na cobertura, tirou, o Irarão, ficou buraco na zaga, metade da água, gol! E quando a gente toma o gol, você sente o golpe, né? Porque é um gol numa final de Libertadores, ninguém quer sair atrás, mas tinha mais 80 minutos aí pra ser jogado. Então muita coisa poderia ser acontecer. Então, quando você toma o gol e você olha um pra cara do outro, é um espírito de pouco, velho. Beleza, tomamos o gol, mas, velho, vamos lá, vamos continuar jogando, vamos continuar, porque a gente já virou outros jogos e esse aqui é mais um jogo, como eu disse, né? A gente não pensa no que está em jogo, né? A gente pensa no jogo em si. Então, como é que a gente vai fazer pra virar esse jogo aqui, né? A gente manteve o foco. Fomos pro intervalo perdendo de 1-0 e lembro perfeitamente o que o Mister falou. Pra gente não parar de jogar, não parar de tocar a bola. E manter a intensidade. O que a gente ganhou no final do jogo foi a intensidade que a gente continuou imprimindo e a equipe do River cansou. Às vezes a emoção, ela fica muito alta, então você não consegue perceber todas as coisas. E ele, como ele tá ali, ele consegue perceber algumas coisas que a gente não consegue ali dentro do campo, né? Então ele vem e passa pra nós algumas coisas. Olha, a brecha tá por aqui, olha, o jogo tá por aqui, vamos atacar por esse lado, vamos explorar isso, vamos por aqui pra que a gente possa fazer o gol. A loja pintou, acabou o primeiro tempo. Uma das coisas que me chamou muita atenção no intervalo do jogo foram as palavras do Diego Ribas, frisando que seríamos capazes de virar o jogo, que a gente foi pra Lima pra ser campeão. A gente não foi para deixar o troféu para trás, a gente não foi para poder chegar na final e simplesmente escrever, encerrar a página do livro. A gente foi para buscar o título. O Flamengo tem uma dificuldade danada hoje, Benito. Vai ter que se virar nos 30, hein? Chegou nos 30 minutos do segundo tempo, a gente perdendo ainda de 1-0, eu falei, meu Deus. No decorrer do segundo tempo, quando foi chegando nos 30 minutos, eu, particularmente, dentro do campo, comecei a sentir o River, que ele estava chegando, mas ele já tinha perdido aquele gás do começo do jogo. E começamos a encontrar mais espaço na defesa do River. Partiu pela ponta canhota, pediu um gol na entrada da área, pediu, recebeu, dominou, virou, Bruno Henrique. É a chance do Flamengo. Apontou, engatilhou, rolou a bola, Gabigol chutou, bateu, botada da Ribeirinha, defesa milagrosa do goleiro. Eu não acredito. Diego do Flamengo, Diegão da massa, Renan. Então eu comecei a orar, pedir a Deus, pô, ajuda a gente, vambora. Comecei a acender minhas velas, São Judas Tadeu. E acho que foi por 43, 42 mais ou menos, né? A gente empata o jogo. Só que eu sabia que se a gente empatasse o jogo, a gente seria campeão, cara. Nosso time é sacanagem, velho. Os caras se conhecem, pô, de olho fechado. Caminhou, perdeu o desarme. Flamengo rouba a bola, partiu, Arrascaeta, vem pela ponta canhota, bota a bola no terreno aos 43-2 para terminar. Bota a bola no chão, entregou, soltou, outra vez, Bruno Henrique, capricha pelo Flamengo, levou para a entrada da grande área, driblou primeiro, meteu na frente, por Arrascaeta, apontou, atirou, vai dentro, gol!
com 35 minutos eu desci, 37 minutos, mais ou menos, eu não me recordo. E aí, meio que já perdendo um pouquinho a noção do tempo, no marco-tempo, eu tava lavando o rosto, de repente eu vejo o Moisés entrando e gritando, gol do Gabriel, empatamos o jogo. E eu olhei pra ele e perguntei, quanto tempo tem? E ele chegou e falou, Braz, deve ter uns 45 minutos. Primeiro que é o marco da torcida do Flamengo, isso, né? É não desistir, é acreditar, quando não dá na técnica, vai na raça. Quando você não consegue envolver os caras, você empurra os caras com bola e tudo pra dentro do gol. Olha o Flamengo, o Gabigol dominou, entrou na área, rola a rascaeta, Gabigol emendou, passou, é campeão, é bicampeão, é bicampeão, explode comigo, arrebenta, Mengão, arrebenta, Mengão, arrebenta, Mengão, gol! Flamengo! Foi aquela festa, cada um correndo para um lado, gente chorando. Para você ter ideia, foi tão emocionante que eu nem lembro de algumas coisas ainda, porque foi uma sensação única ali. A torcida chorando, os jogadores correndo um para cada lado, se abraçando. Isso aí não tem preço. Mas eu lembro muito bem uma imagem, a explosão no grito do primeiro gol é impressionante. De dentro do campo, a gente sentia isso. E o segundo foi meio que... Não tô acreditando. Arrepia só da gente lembrar aquele segundo gol do Gabigol. Eu fecho o olho assim, a gente que já cobriu Copa do Mundo, cobriu tantas outras coisas. Você fecha o olho e lembra apenas da bola flutuando na rede do Armani no finalzinho do jogo, assim. Então parece que o mundo ali congelou. E aí tudo mudou a partir dali, quando de repente todo mundo veio assim. Era gente desmaiada, gente chorando, gente não acreditando, gente olhando pro horizonte, gente agradecendo ao céu. Foi algo absolutamente impressionante e a gente pode chamar assim, épico. E quando eu olhei na TV, eu vi que tava reprisando o gol. Só que eu não sabia se era o primeiro gol ou se era o segundo gol, se tinha tido o segundo gol. Aí eu ainda voltei, eu falei, você tem certeza que teve outro gol? Porque eu achei que poderia ser VAR, alguma coisa assim. Eu tava muito tranquilo. Ele, não, a gente virou. Aí eu olhava assim e vi o gol lá do Gabriel, só que era o segundo gol, não era o primeiro. Mas quando tu acreditas muito naquilo que fazes, tu não tens pressão, não tens emoção, tens prazer de jogar e tens convicção que vais ganhar. Foi exatamente o que fizemos. E por isso é que nos últimos 5 minutos viramos o resultado, porque o nosso prazer e a nossa convicção foi sempre mais forte que a emoção. Jogo que, te falar, legal. Se o coração não é forte, vai embora. Dependendo da idade, é um momento que vai ficar marcado pra minha vida toda. Meu nome tá aqui, né, pô? Já tá na história do Flamengo. Não vai ter jeito. Título, o Flamengo ganha a taça, o Flamengo dá uma alegria incontida, explode de alegria, você merece, torcedor do Flamengo, vibra comigo, chora comigo, vamos pra emoção, o Mengão é campeão, é bicampeão da Libertadores, gol aos 47, nos acréscimos, Gabigol, ele, sempre ele, pro Flamengo do asfalto do gol de Deus. Presidente campeão, porra! Esse é o homem do futebol campeão, porra!
uma chegada que eu como treinador nunca mais vou esquecer na minha vida. Os jogadores a mesma coisa. Foi um momento, vai ser um momento histórico na minha carreira como treinador e não sei se vou repetir mais alguma vez. O futebol é maravilhoso por causa disso. Com grandes emoções. Em 3 minutos a gente vira o jogo e consagra campeão. Os caras estavam determinados, cara. Os caras estavam determinados. Os caras estavam querendo, era o objetivo. E o grupo não tinha vaidade, cara. Quando você tem um grupo que não tem vaidade, a gente vê o que a gente viu. 3 capitães levantando a taça. Onde na história do futebol que você viu aquilo? Acho que aquele ali só coroou o trabalho do Mister, né, primeiramente. E o grupo nosso que dispensa comentários. Os caras jogaram futebol de alto nível. Não foi como começou, começámos bem, mas acabámos melhor. O futebol é cruel, o futebol não é uma ciência exata, por isso é que é apaixonante. E ele às vezes mata-te quando tu pensas que já o conquistaste. E por isso essa minha frase, ele não é como começa, mas é como acaba. Mas quando tu tens amor, uma coisa é paixão, outra coisa é amor. Quando tu tens amor a um clube e quando não ganhas, tu continuas a amá-lo, continuas a gostar dele. E não desprezas e não assebires os teus jogadores. Hoje são uns, mas amanhã são outros. Mas tem que pensar que eles estão com a camisola do Flamengo, que é a tua camisola. É o clube que tu amas. E, portanto, os adeptos do Flamengo são uns apaixonados completamente e um amor muito grande para o clube. Quando o amor que eles têm a ganhar tem que ser o mesmo amor que quando não tiveres a ganhar. Porque se não fosse assim, o Flamengo já não ganha, como eu disse, vários títulos, e o que é que faz com que eles sejam os melhores e os maiores? É o amor que eles têm ao clube. Isso é que faz a diferença e espero que continuem a fazer a diferença no mundo que é o futebol e principalmente no Brasil.